Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de testes de software. E hoje a gente está aí dentro do projeto Dicas de QA e a nossa aula de hoje é o que faz um analista de testes QA sênior. Dentro dessa aula a gente vai abordar diversos tópicos relacionados a esse tema e eu posso dizer para você que eu fiz questão de preparar uma aula bem bacana para que você QA Sênior ou QA Pleno que está almejando essa vaga como sendo um sênior, saia daqui hoje enriquecida de muito conhecimento bacana para ajudar você a conseguir ou atuar dentro da sua área, na sua senioridade, ou então, né, progredir para uma nova senioridade dentro da sua carreira, ok? Show, então eu quero começar aqui já dizendo para vocês, sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui junto comigo nessa aula. Aqui dentro dessas aulas de teste de software, a gente discute um pouco mais sobre algumas dicas e estratégias para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. E além disso, conseguir aumentos de salário maiores que 30%. E a gente faz isso através de entender mais profundamente sobre o nosso papel, o nosso posicionamento e também aprender sobre algumas perspectivas técnicas, como já aconteceram aqui em diversas das aulas que vocês têm acompanhado aqui dentro do canal, ok? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Júlio de Lima e eu sou especialista em testes de software. Tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. E como eu já disse para vocês, na nossa aula de hoje, a gente fala sobre o que faz um analista de testes QA sênior. Bem, para que a gente possa começar essa nossa conversa, essa nossa discussão aqui sobre testes de software e sobre essas senioridades que existem, é necessário que você entenda toda a escala, né? Então, para quem está assistindo aqui as aulas, já deve ter assistido outras aulas também da gente falando sobre outras senioridades, não é? Mas esse momento aqui é um momento importante para que todos vocês consigam, então, entender melhor sobre como é que isso funciona. Bem, dentro da carreira, em tecnologia no geral, é muito utilizado esses termos júnior, pleno e sênior para definir o quão experiente você é em uma determinada carreira, ok? Em testes de software, isso também é muito comum e esses termos também são usados comumente pelas empresas. Para que você possa entender melhor, o júnior é uma pessoa que está iniciando na carreira, o pleno é alguém que já tem um pouco mais de experiência e o sênior é alguém que já tem mais experiência ainda. Coisas que destacam essas pessoas aqui, num conhecimento popular, é a quantidade de anos que elas estão na carreira. Entretanto, pensando no mercado mais atual e um entendimento mais, como eu vou dizer assim, contemporâneo sobre isso, o tempo com que você está em um determinado papel, ele acaba por não ser o único a definir se você é pleno, sênior, ou se você é júnior, pleno ou sênior. Por quê? Porque a gente começa a ver que pessoas hoje em dia têm uma mudança na sua mentalidade. Provavelmente você vai se lembrar dos seus pais que costumavam ficar numa mesma empresa por anos, né? Hoje em dia, e também demorava anos para conseguir progredir até uma determinada senioridade, né? Um reconhecimento no seu cargo, uma promoção, né? Aumento no salário, tudo isso demorava muito antes, né? Mas se a gente for também olhar para a forma com que as pessoas elas dedicavam, né, se dedicavam à questão de conseguir progredir dentro da sua carreira, também era algo muito mais lento, né? Tipo, por que é que eu vou me preocupar em melhorar dentro da minha carreira, sendo que eu tenho estabilidade dentro da empresa onde eu atuo? Né? Isso era algo muito comum, porque realmente a estabilidade era algo que reinava. Né? Hoje em dia, isso já muda. Então, às vezes, você tem lá uma pessoa que é considerada sênior, mas que já faz anos que ela não estuda nada, que ela não lê artigo, que ela não
faz treinamentos, que ela não pratica coisas novas, que ela olha para o mercado, que ela procura se melhorar, para que ela, né, procura então melhorar dentro da sua carreira, né? Então tem muitos sêniores que meio que pararam. E tem muitas pessoas que estão começando agora e que estão chegando com uma vontade muito grande, que estão cada vez mais se preparando, se preparando, se preparando, ganhando outras características, inclusive características que um próprio sênior deveria estar fazendo. E aí acaba que essa pessoa ela acaba por ter habilidades tão, né, que a destacam, que ela acaba por progredir mais rápido dentro da sua carreira. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu tenho um amigo, que é o Antônio Montanha. O Montanha, ele teve uma progressão muito rápida na carreira dele. Eu me lembro que quando eu conheci ele, ele ainda era um profissional júnior. Ele tinha ali pouco tempo na sua carreira, em torno de 2 anos e meio no máximo. Ele estava como júnior, morando em Maringá. Eu conversando com ele em uma oportunidade que a gente teve, onde ele acabou se tornando meu mentorado, eu comecei a perceber que ele tinha habilidades que muitos plenos que eu conhecia não tinha. Ele conhecia muito sobre testes, ele conhecia bastante sobre programação, sobre desenvolvimento, sobre arquitetura, e tudo isso que ele conhecia nitidamente fazia com que ele conseguisse, então, ser considerado pleno. Entendem? Pelas características que a gente também já discutiu na aula sobre plenos. Né? Questão de autonomia, ele tinha já autonomia mediana. Em algumas decisões mais estruturais, ele até conseguiria dar um parecer como um sênior, sabe? Mas ele já se destacava muito. O Antônio estava morando em Maringá naquela época. Enquanto ele morava lá em Maringá, ele trabalhava em uma empresa, realizava o seu papel, né, todos os dias, e ganhava um salário que não era nem perto do quanto ele deveria ganhar se ele estivesse trabalhando na mesma empresa que eu trabalhava na época. E foi muito interessante porque um dia eu falei para ele, Antônio, olha, eu tenho aqui uma vaga aqui para você na empresa, você toparia vir para cá? E falou, claro, cara, vamos participar do processo. Participou das entrevistas, passou nas entrevistas e se mudou de Maringá para São Paulo naquela época, com um salário muito maior do que ele estava ganhando. Naquela época, quase que dobrou o salário dele. Se não dobrou, se eu não estou enganado, que eu acho que até chegou a dobrar o salário dele. Ou seja, um aumento de 100% no salário. E, fora isso, ainda a oportunidade de conseguir evoluir dentro da sua carreira. Passou ali mais 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando comigo, já conseguiu evoluir para sênior. Estou falando de uma carreira que tinha ali em torno de 4 anos de carreira. Estou entendendo? Então, tipo, a questão da senioridade, ela não é relacionada somente ao tempo, mas também ao quanto a pessoa se esforça e busca para conseguir evoluir, para conseguir melhorar. Entenderam? E aí hoje, se você for seguir o Antônio nas redes sociais, LinkedIn, por exemplo, você vai perceber que hoje em dia ele está atuando como especialista. O salário dele hoje, cara, é várias vezes, não estou falando de 2, 3, não, é muitas vezes maior do que o salário que ele recebia quando ainda morava lá em Maringá. Tá entendendo? Então, tipo, é um crescimento gigantesco e hoje ele já é considerado especialista dentro da área de testes de software. Esse é o papel dele. Tá? Recentemente ele veio aqui em Orlando, a gente saiu para comer um lanche e aí ele falou que ele, né, conseguiu até ser promovido novamente dentro de um novo level na carreira de especialista. Então, é um excelente exemplo para mostrar para vocês que senioridade, para algumas empresas, e você tem que ficar atento quanto a isso também, está relacionado sim a anos de experiência, mas para a maioria delas, tá? Você acaba por ver que as empresas elas querem que você seja uma pessoa que né, que o seu comportamento, que o seu conhecimento técnico seja o que define a sua senioridade. Isso é bom. É bom pelo espaço, entende? É bom pelo espaço que você tem para conseguir crescer. É bom pela motivação de você ir lá e realmente buscar. É bom pelo fato de que você consegue ser valorizado.
né? Segundo aquilo que você, segundo o nível de vontade que você tem de buscar, ok? Então, só dando aqui para você esse início aqui para que você já possa começar a ir vendo aí que existe uma progressão. Então, a progressão acontece, você vem como júnior, depois como pleno, depois como sênior. Júlio, o que acontece quando eu sou sênior? Qual que é o próximo nível? O próximo nível acaba sendo como especialista, como foi o caso do Antônio aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Ou pode ser líder. O líder já está mais voltado à questão gerencial. O especialista está mais voltado ao fato de você estar olhando especificamente para a perspectiva técnica, né? Você até pode liderar, mas liderar iniciativas técnicas. Enquanto você está como líder, você acaba sendo um líder que vai cuidar da questão gerencial mesmo e crescimento das pessoas, ok? Então existe um próximo ou próximos caminhos quando a gente fala do sênior. Ok? E o caminho natural ali para o sênior é que ele acabe escolhendo se ele vai se tornar alguém especialista ou se ele vai ser um líder. O nome disso é carreira em Y, que é basicamente assim, você sobe como júnior, pleno, sênior e depois pode fazer aqui escolher para especialista ou para líder. Durante o decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu adorei trabalhar lá, que era o UOL. Foi muito bacana. No UOL tem carreira em Y. Então, o que acontecia? Acontecia que quando você chegava como sênior, você tinha essa opção de, né, escolher. E lá eles têm especialista 1, 2, 3. Já do lado, né, gerencial, ele tinha gerente, eu não lembro qual que era a ordem certinha, tá bom? Então tinha gerente, diretor, gerente, coordenador, diretor, ou coordenador, gerente, diretor, sabe? Mas tinha, inclusive, um crescimento ainda maior depois que você alcançava ali o início do Y, entendeu? Do Vzinho que tem em cima do Y. Então tá aí para vocês essa questão também que é super importante de você conseguir absorver e conseguir compreender que existem muitas coisas que vão acontecer posteriormente ao seu papel atual como sênior, ok? Ótimo. Essa aula ela é ótima para quem é pleno, para quem é júnior também. Por quê? Porque vocês já conseguem vislumbrar quais vão ser aí os seus próximos passos, ok? E para quem é sênior, já consegue também ter alguns insights, algumas ideias de o que você pode fazer dentro do seu papel para que você seja um sênior que se destaca e que pode até evoluir posteriormente, né? Então, fica bem atento aí quanto à aula de hoje, ok? A gente falou aqui sobre júnior, pleno, sênior, mas a nossa aula de hoje é uma aula focada em sêniores, ok? Então, esse daí vai ser o foco da nossa aula de hoje. Bem, uma coisa que eu já falei aqui para vocês também em outras oportunidades, em outras aulas, é que algumas empresas podem ter terminologias diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma empresa, ao invés de chamar de júnior, pode chamar de associado, como é o caso de algumas consultorias no mercado. Que ao invés de pleno, pode chamar de consultor. Que ao invés de sênior, pode chamar de consultor sênior. Entenderam? Que ao invés de especialista, pode chamar de consultor principal. Que ao invés de gerente, pode chamar de gerente principal. Essa é a terminologia utilizada dentro de um contexto mais de consultoria. Ok? Legal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma parada só para anunciar um negócio muito importante aqui para todos vocês que estão assistindo. Tem gente que elogia muito os slides, que fala: caraca, Júlio, é muito bacana os slides que você faz, tem muito conhecimento, eu consigo aprender bastante através deles, né? É muito útil para mim. Eu adoro slides. Tem como baixar? Tem como baixar. Como? Você vai acessar e se inscrever para o canal do Júlio no Telegram. E lá no canal do Júlio no Telegram tem todos os slides de todas as aulas que eu venho aqui ministrar para vocês, ok? Então, depois que você terminou a aula aqui, vai para lá, que eu vou postar o PDF lá no canal para vocês, você vai poder baixar. Toda aula que você quiser participar, vai estar lá o PDF para você. E para as aulas que já aconteceram, tem lá o PDF também para você poder baixar, ok? Então é um serviço aí gratuito para vocês e exclusivo, porque é apenas lá no canal do Júlio que eu compartilho esses slides, ok? Então participe lá do canal do Júlio, o endereço é t de tatu,
t.me de M Maria, elefante, barra Júlio de Limas, ok? t.me barra Júlio de Limas. Vamos lá continuar então com a nossa aula de hoje. Antes de fazer essa aula, eu fiquei pensando em como é que eu podia trazer para vocês uma noção também do mercado. E teve uma pesquisa que eu realizei junto com o meu time, a gente levou ali em torno de umas 36 horas fazendo essa pesquisa, que basicamente a gente foi lá no LinkedIn e fez pesquisa de vagas para analistas de teste e qualidade de software. A gente pegou vaga por vaga e começou a analisar essas vagas minuciosamente. E a gente avaliou algumas características, como por exemplo, qual é a senioridade exigida para essa vaga? Essa vaga exige que a pessoa saiba métodos ágeis? Essa vaga exige que a pessoa saiba programar para conseguir testar? Essa vaga exige diploma de graduação? Essa vaga exige habilidades em se comunicar em inglês? A gente foi olhando para muitas coisas. Quais são as linguagens de programação que pede nessas vagas? Sabe? A gente olhou para realmente muitas variáveis para ajudar vocês a terem um resultado mais apurado. Sabe o que a gente descobriu sobre o sênior? A gente descobriu que 66% das vagas requerem que você, que o ex-sênior, ou você que quer ascender a sênior, conheça sobre métodos ágeis. Então você precisa disso, precisa conhecer. E o quanto mais apurado tiver o seu conhecimento como sendo um QA que conhece do ágil, melhor será. Aí tem alguém que fala assim, mas Júlio, eu já estudei sobre Scrum, já estudei sobre Kanban, eu já conheço sobre ágil. Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer para conseguir, né, me destacar como um sênior? Tem. Né? Se você quer realmente atingir esses 66 aí, quer estar entre esses 66, eu tenho uma dica super bacana para você. A dica é o seguinte. Aqui na minha biblioteca eu tenho 3 livros sobre ágil. Todos eles escritos pela Lisa Crispin e pela Janet Gregory. Um é o Agile Testing, o segundo é o More Agile Testing e o terceiro é Agile Testing Condensed, ok? Eu vou pegar para vocês um deles, que eu recomendo por inclusive estar em português, e aí você lê, dá uma olhadinha e depois se aprofunda mais nos livros anteriores, ok? Que é esse daqui, ó. Ele é bem pequenininho. Aqui eu estou com a versão em papel, né, dele, mas vocês têm uma versão que você pode comprar em PDF e ela está traduzida e foi traduzida pela galera do Agile Testers, ok? Então depois dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. Tá aí, ó, Agile Testing Condensed, escrito pela Lisa Crispin e Janet Gregory. Então, se você ler esse livro aqui, você já vai entender um pouco mais sobre como é a sua atuação como um testador dentro de um contexto ágil, ok? Então, esse livro é um livro que ele tem poucas páginas, não tem muitas páginas, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês só para dar uma noção clara aqui. Ó, tem aqui pouco mais de 100 páginas. E quando a gente fala sobre o livro em si, né, a gente tem lá 12 capítulos. E esses capítulos vão falar sobre o que é Agile Testing, sobre as abordagens que elas pregam aqui, como se faz o planejamento de testes, como que você trabalha dentro de um contexto de desenvolvimento que é guiado por exemplos, né, hoje em dia muito utilizado pelos times, como que você colabora, como que você faz explorar, como que você explora continuamente, como que você analisa os atributos de testes de qualidade de software, como funciona teste de software dentro do universo DevOps, tem diversas coisas aqui, ok? Então, é aí definitivamente uma boa forma de você cair dentro desses 66%, beleza? Agile Testing Condensed. Vou deixar aqui do lado só para não atrapalhar aqui na aula, né? 86% das vagas pedem que você, analista de teste sênior, saiba programar. 86, cara, é quase 9 em cada 10 vagas, é muita coisa.
Quer aprender a programar? Tem muitos recursos. Um deles é um curso que eu gravei gratuito, que está aí no meu canal no YouTube, que é um curso de programação para QAs que querem automatizar seus testes. Tem lá quase 7 horas de gravação ensinando você desde o que é o ambiente que você vai utilizar até sabe, variáveis, laços, condicionais, etc. Então tudo isso tem lá para você, ok? Então assista porque também é uma boa fonte aí para que você possa aprender mais. O que eu digo aqui para vocês é o seguinte: existe também alguns livros que vocês podem usar, como por exemplo o livro Java Use a Cabeça. É um livro muito bacana, inicial, para quem quer aprender mais sobre programação em Java. E aí você pode perguntar, mas quais são aí, né, as linguagens de programação que eu deveria aprender? Java, definitivamente. E se você tiver mais tempo, você pode usar, você pode aprender mais sobre JavaScript. Também é uma opção para você. Por quê? Porque a segunda linguagem mais frequente pedida pelas vagas é JavaScript. Ok? 37% das vagas requerem diploma de graduação. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês, como sendo analistas de teste sênior, né, em 37% das vagas vai ser requerido a você que você tenha um diploma, ok? Esse diploma, por detrás dele existe um porquê. Por que as empresas pedem isso? Né? 4 em cada 10 empresas pedem isso. Porque se você já fez um curso de graduação, né, em tecnologia, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistema, ciência da computação, engenharia de software. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Pega esse spoiler aí, hein? Se você tem esse background, isso vai te ajudar a entender muito mais sobre como você consegue aplicar testes de software em um determinado software. Por que isso? Porque você vai aprender na graduação sobre banco de dados, você vai aprender sobre redes, vai aprender sobre algoritmos, vai aprender sobre estrutura de dados. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso especificamente para que você conheça um pouco mais sobre os cursos em si. Tem cursos que têm mais coisas, tem cursos que têm menos coisas. Mas certo é que você vai aprender mais sobre o ecossistema de desenvolvimento de um sistema. E aí, quando você aprende sobre testes de software, você sabe como um sistema é composto e você consegue aplicar testes de software em cada uma dessas camadinhas que um sistema tem de uma maneira muito mais fácil. Por isso que as empresas às vezes pedem aí para você, né, que você tenha um diploma. Né? Não é pelo papel, é sim pelo conhecimento que tem por detrás daquilo. Hoje em dia tem muitas empresas também que acabam por, né, levar em consideração mais a questão dos cursos livres do que uma graduação. Entretanto, a graduação ela traz uma visão de um grupo de profissionais que elencou uma ementa específica que vai ajudar você a conseguir chegar lá seguindo essa ementa. Se você faz apenas cursos livres, muitas vezes você fica sem a visão disso. Então, graduação é um negócio bacana porque alguém já criou a ementa para você, você só tem que seguir. Entretanto, é algo que muitas pessoas não gostam também. Por quê? Porque é um compromisso que você vai ter por uma quantidade X de anos. Se você é alguém que não consegue se planejar para estruturar seus estudos, faculdade é um bom gatilho. Por quê? Porque você vai ter que fazer, vai ter que seguir o cronograma, vai ter que seguir o programa, vai ter que, sabe, buscar, né, as notas que você precisa, você vai ter um tempo específico para alcançar aquilo, você meio que acaba sendo forçado a fazer algumas coisas. Né? Já para as pessoas que fazem cursos livres, elas têm flexibilidade. Pode fazer o curso a hora que quiser, pode estudar a hora que quiser, pode, né? Por exemplo, se você faz parte do programa, o meu programa de testes de qualidade de software, por exemplo, você tem acesso lá aos módulos que estão disponíveis para você. Na versão anterior do programa, que é a versão 1.0, a gente tinha lá 16 módulos, mas a gente está lançando uma nova versão 2.0 do programa, que vai ter mais módulos. E além dos módulos, e os módulos você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. E além dos módulos,
dentro do programa, a gente ainda tem encontros ao vivo de mentoria. Esses encontros ao vivo de mentoria são 8 mentorias, 2 horas cada, que acontecem aos sábados. É um momento onde os alunos eles se agrupam junto comigo em aulas online, ao vivo, mentorias online ao vivo, onde eu ensino para eles algo ao vivo, a gente discute, eu trago profissionais renomados na área de teste de software. Não, um bom exemplo aqui eu falei para vocês que quem escreveu esse livro aqui foi a Janet Gregory e a Lisa Crispin, não é? A Lisa Crispin veio em uma dessas nossas mentorias para ficar ali disponível para responder dúvidas dos meus alunos dentro do programa, entendeu? Então, na mentoria é um momento sensacional para a gente falar sobre carreira, para eu esclarecer dúvidas dos alunos. Então, se você faz um curso livre, como é, por exemplo, o programa, né? Você acaba por ter ali também aquela meio que aquela dedicação. Por quê? Porque você está dentro de um universo ali onde você vai receber mentoria, onde você vai interagir com os outros alunos, conversar com as pessoas, participar de um grupo no Telegram, onde eu respondo suas dúvidas o mais rápido possível, né? Muitos alunos falam aí que tem que esperar mais para responder as perguntas e o tempo nunca passa de 20 minutos, tá entendendo? De tão rápido que eles recebem a resposta. Então, às vezes, um curso como esse ajuda você mais dentro do seu, né, do seu crescimento, da sua progressão, sacou? A gente fala sobre as vitórias dos amigos, eles dão depoimento sobre como é que eles fizeram para conseguir crescer. Então, dentro do programa, você tem meio que essa vibe. Ou você pode fazer um curso que eu chamo de curso de prateleira, que é aquele curso que já está lá disponível. Você vai lá e compra, você assiste a hora que você quiser, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém se encontrando com você, não tem ninguém, sabe? Tem tudo isso, né? Então você tem que escolher aí bem qual que é o seu estilo de aprendizado. O que você não pode é deixar de lado de aprender alguns conhecimentos, né? Abrir mão de aprender alguns conhecimentos, e isso fazer com que quando chega na hora da entrevista você não consiga ter acesso àquela, né, vaga tão desejada que você queria, entendeu? Então, encontre um treinamento, no caso aqui a gente está falando sobre graduação, uma graduação num formato que seja melhor para você, ou um grupo de treinamentos que te ajude a conseguir alcançar aqueles conhecimentos que você precisa. Beleza? Show! Então, é super importante aí você ter, então, essa noção de como é que as coisas funcionam e como é que você busca e o quanto é que isso vai trazer para você de benefício. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um diploma de graduação, pô, você já sabe, cara, né, se tem lá 10 vagas abertas, e você não tem o diploma de graduação, você vai concorrer a 6 delas. Se você tem muito mais oportunidades, você vai concorrer a 10. Entenderam? Né? Então tem aí isso como sendo uma oportunidade para vocês, ok? Beleza. E 33% das vagas, ou seja, 13 em cada 10 vagas, pede que você saiba se comunicar em inglês, ok? Então, sabendo se comunicar em inglês, você tem aí então mais 3, a cada 10 vagas, mais 3 vaguinhas ali vão ser vagas que você também vai conseguir concorrer. Quanto mais você acumular isso daqui, melhor fica para você, para sua, como que eu vou dizer assim, para sua empregabilidade. Porque no final das contas é isso. Quando você se prepara para atender às exigências do mercado, você consegue ganhar mais empregabilidade. Entendeu? Então, tá aí para vocês. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte, vou até puxar aqui para a câmera principal, para quem está no YouTube, que é o seguinte. Eu sempre digo para meus alunos assim, galera, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui agora, por exemplo, conversando com vocês? Estou aqui agora para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Fazer isso não se fundamentar em achismos. Se eu, Júlio, me fundamentar em achismos, como por exemplo, eu acho que você tem que aprender isso, eu acho que você tem que aprender aquilo, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que. Cara, sabe, você não vai conseguir alavancar rápido. Então, o que eu faço? Eu vou lá e pego o que o mercado espera.
pego o que eu converso com os líderes que são meus amigos e falo: o que vocês esperam de um QA? Eu vou lá e olho para o que os livros pedem de um QA. Eu vou lá e olho para a minha experiência como QA. Pego tudo isso daqui, condenso para vocês em materiais, em conteúdos para ajudar você a chegar lá. Dentro do PTQS, por exemplo, que é o meu programa de teste de qualidade de software, é desse jeito. Então, tudo que tem lá foi fundamentado exclusivamente para fazer você conseguir alavancar a sua carreira. Né? Então, por exemplo, a minha especialização em docência no ensino superior, você vai ver a ementa do programa, a organização do programa, todo fundamentado nas melhores práticas de como ensinar adultos a aprender mais rápido. Entenderam? Então, né, a forma com que eu pesquisei as coisas e que eu trouxe para o programa tá lá, fundamentada nas melhores práticas que eu vi enquanto fazia o mestrado. Quando a gente vai falar lá sobre o que você tem de conteúdo técnico, tá lá as referências em teste de software, quem foram, da onde que a gente está trazendo, a minha experiência prática, para que você possa ver na prática as coisas, entendendo? Então, tipo, tudo isso forma esse ecossistema de um treinamento para ajudar você a conseguir alcançar seus objetivos. Ok? Então, só aí para ajudar você aí a conseguir entender um pouco melhor sobre como funciona e qual que é o meu objetivo aqui também perante a sua carreira. É ajudar você a conseguir chegar lá através de métodos, certo? E não achismos. Legal. Falando em método, antes de preparar essa aula e as aulas de o que faz um analista de QA pleno, o que faz um analista de QA júnior, eu falei, como é que eu posso criar aqui um método para ajudar essas pessoas a entender a perspectiva mais próxima do seu dia a dia, de uma forma que a gente consiga falar e navegar dentre as senioridades. Essa daqui foi a forma que eu consegui encontrar. Eu vou compartilhar com você agora informações que são baseadas em 5 pilares. Principais atividades, nível de autonomia, dia a dia, tempo no papel e conhecimento técnico, ok? Então a gente vai falar sobre isso agora, falando sobre o que faz um analista de teste de qualidade pleno, ok? Vamos lá então. Principais atividades. Isso é o nosso primeiro pilar aqui, tá bom? Então, como principais atividades, um analista de testes de qualidade sênior vai ter o planejamento e a estratégia de testes a ser criada. Esse profissional ele vai ter, né, essa responsabilidade como sendo parte do seu dia a dia. Por quê? Porque é uma pessoa que já entende, né, que supostamente já entende de uma maneira mais consolidada como é que ele transforma as informações sobre o que o software é, como ele foi desenvolvido, como ele foi arquiteturado, quais são os requisitos, né, perante a todo o arcabouço de técnicas e estratégias de teste que ele possui, vai lá, então, pega tudo isso e, né, usa isso para construir um planejamento e uma estratégia de testes para um determinado projeto, ok? Esse profissional também tem uma responsabilidade, como sendo uma das suas principais atividades, que é automatizar e otimizar a automação de testes. Isso é um negócio importante. Porque não basta apenas ele saber escrever o script de automação de testes. Ele também precisa saber otimizar isso. Otimizar significa que você vai melhorar a forma com que os scripts são escritos, ou a forma com que, né, o tempo com o qual eles executam, coisas dessa natureza. Dias atrás, eu estava num grupo junto com outros mais de 300 alunos do programa de teste de qualidade de software, que são alunos que passaram pela maioria das turmas, né? E a gente estava discutindo sobre tempo de execução, né, de testes de uma determinada plataforma. E eu vi um exemplo muito bacana do que a gente está falando aqui agora. Tem um aluno que é o Jonatas. Inclusive, ele publica conteúdo divertido, né, sobre testes e qualidade de software no Instagram dele. Então, para quem conhece aí o Jonatas, já deve ter visto, né?
E o Jonatas, ele puxou um assunto que não estava relacionado especificamente àquele tema, ou àquela discussão, mas que dá para vocês aqui agora um exemplo muito bom sobre o que é essa otimização. O Jonatas começou a falar sobre como fazer com que um script de teste automatizado fosse mais rápido. Então, veja, a preocupação de um sênior na área de teste de software, além de criar o script em si, é de também ir lá e, sabe, melhorar o script, para fazer com que o script consiga rodar de forma mais rápida, para que ele possa rodar de uma maneira mais saudável dentro daquele determinado ambiente, entendeu? Então, isso é definitivamente algo que ajuda muito, né, o QA Senior a conseguir se demonstrar para os seus times e também melhorar o contexto no qual ele está. Otimização. O QA Senior também acaba sendo responsável por estruturar os projetos de automação de testes. Outra coisa que é também parte das atividades principais de um analista de testes de qualidade de software sênior é mentorar os profissionais de testes de qualidade de software que são menos experientes. Então, é esse sênior que vai servir como referência para os júniores e para os plenos, por exemplo. Ok? Então, eu diria para vocês que, dentre as principais atividades de um analista de testes de qualidade de software sênior, vão estar essas três: estratégia e plano, automação e otimização da automação, e também a mentoria, ok? Isso são todas as atividades que eles realizam? Não, porque eles também têm execução, por exemplo. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre, né, o dia a dia, daqui a pouco ali dentro do nosso pilar do dia a dia, beleza? Show! Vamos seguir aqui adiante, então, né? Para que a gente fale sobre o nível de autonomia. Bem, só para que vocês possam entender, né, o contexto, a autonomia é quando a gente fala sobre o quanto uma pessoa precisa depender de outra. Ok? O quanto uma pessoa precisa depender de outra. Por exemplo, para quem começa agora na profissão, como júnior, vai ter um nível de autonomia baixo. Por quê? Porque vai precisar de ter suporte de pessoas mais experientes durante uma boa parte de toda a sua carreira como júnior. Já o sênior não. O sênior tem um nível de autonomia baixíssimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, desculpa, tem um nível de autonomia altíssimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, ela consegue, né? Ela é capaz de tomar decisões sozinhas, de avaliar quais são as melhores práticas ou não. É uma pessoa que consegue, então, trabalhar durante o seu dia a dia com uma dependência muito pequena de outros profissionais. Geralmente, essa dependência de outros profissionais acaba sendo uma dependência quanto ao líder ou quanto a alguém que é mais técnico dentro da sua equipe, né? Às vezes depende de falar com outro profissional sênior, né? Para que ele possa, então, discutir ali sobre algo que ele ou ela não estão conseguindo, exercitar e assim sucessivamente, ok? Então, é super importante também que vocês entendam que o nível de autonomia é baixíssimo, mas não é zero, ok? Por quê? Porque ele ou ela acaba por depender de algumas outras pessoas para tomar algumas decisões, ok? Mas baixíssimo significa, cara, você vai rodar sozinho, né, a grande parte do seu dia, ok? Então lembre-se disso aí, porque também é super importante, beleza? Nível de autonomia, então, para um sênior é um nível alto, ok? O dia a dia de um QA sênior vai começar por analisar a forma com que o projeto está sendo executado ou com que a sprint está sendo executada. Essa pessoa, ela vai chegar no seu trabalho e vai olhar que um determinado profissional, né, melhor, não profissional, que uma determinada tarefa ou que algumas tarefas estão lá disponíveis para serem trabalhadas. Geralmente, um profissional sênior, ele vai acabar por atribuir a si próprio as atividades que têm um nível de complexidade maior.
e vai atribuir aquelas atividades com um nível de complexidade menor a pessoas que têm menos experiência, porque dessa forma essas pessoas vão conseguir lidar com aquela tarefa e ele ou ela vão precisar então ter uma necessidade de contribuir ou mentorar essas pessoas que vai ser menor do que seria se uma tarefa muito complexa fosse passada para essas pessoas com menos experiência. Afinal, como eu disse para vocês, plenos e júniores acabam por ter um nível de autonomia menor. Isso representa que eles acabam por depender mais de alguém mais sênior, certo? Mas o sênior ele vai ter essa visão ali de quais são as tarefas mais complexas ou menos complexas que precisam ser executadas. Beleza? Bom, outra coisa que vai acontecer também é que um profissional sênior dentro do seu dia a dia, ele vai ter aquele momento em que vai olhar para a estratégia de testes ou para o plano de testes que foi criado e vai executar, né? Literalmente vai executar ali uma determinada atividade. Então vou dar um exemplo aqui para vocês de atividade que vão ser executadas. Um sênior, ele vai olhar para saber o que os desenvolvedores já conseguiram começar a construir. Vamos dar um exemplo aqui. Um desenvolvedor começou a construir uma tela que vai ser utilizada para transferência de valores em um banco. Esse profissional de testes sênior vai, ao invés de esperar que essa tarefa seja concluída, ele ou ela vai olhar para aquela determinada tarefa e vai começar a analisar o código-fonte desse software para tentar identificar se esse código-fonte está sendo construído da forma correta. Essa é uma coisa que um profissional de sênior faz, enquanto os desenvolvedores estão construindo aquela determinada tela. Outra coisa que um profissional de teste sênior pode fazer também é de literalmente pegar aquele código, baixar para sua máquina e executar esse código para entender se a forma com que a tela está sendo construída já é uma forma que está adequada. Outra coisa que esse profissional sênior também pode fazer é já começar a analisar qual é a qualidade do código de automação de testes que está sendo construído pelos profissionais júniores ou plenos que atuam dentro do seu time ou das equipes que são ali próximas. Essa pessoa, o profissional pleno ou profissional sênior, vai olhar para esse código que foi desenvolvido pelos profissionais menos experientes e vai dizer, olha, deixa eu ver aqui se esse código ele realmente está adequado ou se eu posso dar alguma dica para esses profissionais menos experientes para que eles possam melhorar o seu código. O profissional sênior também executa testes. E quando ele vê que existe alguma parte do sistema que já está pronto o suficiente para ser executado, ele vai lá, então, olha para a sua estratégia, olha para o seu plano e executa com base na estratégia e no plano um teste que foi projetado ali para aquela determinada parte do software. Então, ele literalmente vai lá e roda a aplicação e executa os testes que precisam ser executados. Seja na camada de interface gráfica, na camada de código e assim sucessivamente. Ok? Então, execução também faz parte dessa atuação do sênior. O sênior também, quando ele se depara no seu dia a dia com alguma coisa que está inconsistente, ou seja, com uma diferença entre o que se esperava e o que está se vendo, ele também abre defeitos. E ele também, no seu papel de mentor, como sendo uma atividade principal de um sênior, também ajuda para entender se os defeitos que foram abertos pelos profissionais menos experientes fazem sentido, ou se eles abriram para algumas características que não atendem, ou seja, que não são realmente inconsistências. Talvez eles tiveram problemas com aquilo. É parte também do dia a dia de um analista de teste de qualidade de software sênior, ajudar esses profissionais menos experientes. Então, um profissional pleno vai lá e liga para mim, que sou um profissional com uma senioridade maior, e fala, olha, eu estou aqui tentando testar alguma coisa e estou tendo dificuldade, você pode me ajudar? E a gente vai lá e faz um pareamento, onde esse profissional menos experiente vai começar a executar o teste, e eu observando vou dar dicas de como melhorar aquilo. Faz parte do meu dia a dia também olhar para as necessidades que o meu projeto tem e tentar propor melhorias de como otimizar as coisas, como melhorar as coisas. Por exemplo, às vezes eu estou rodando os meus testes automatizados em uma nuvem, como por exemplo a Browser Stack,
e eu estou vendo que os testes eles estão rodando, mas eles estão levando muito tempo. Eu vou lá, então, leio a documentação do Browser Stack, vejo como isso pode ser melhorado, melhoro os meus testes, então tiro uma nova foto da execução e do tempo que durou e mostro para o meu time que eu consegui otimizar algo, ou seja, poupar tempo. Ou a gente está usando um grupo de ferramentas que é muito cara. Eu vou lá e proponho novas ferramentas para conseguir, então, diminuir o valor que está sendo gasto. Eu, como profissional sênior, tenho dentro do meu dia a dia, por exemplo, atividades como aplicar padrões de projeto para conseguir melhorar os testes automatizados. Eu também tenho dentro do meu dia a dia a responsabilidade de contribuir com a empresa onde eu trabalho para criar propostas comerciais sob a perspectiva técnica. Estão entendendo? Então, esse profissional ele acaba por ser alguém que vai responder tecnicamente pelo time que ele atua e também contribuir para as pessoas que são mais júniores ou plenos que fazem parte do time, ou, como eu disse, de times adjacentes. Às vezes o que acontece é que um profissional sênior acaba por dar suporte para QAs que são menos experientes de outros times. Mas, como eu disse, não é só com plenos e júniores que um profissional sênior interage. E também interage com outros profissionais sêniores para discutir, para melhorar, para otimizar com base na discussão entre eles. Ok? Então, esse é mais ou menos o dia a dia de um profissional sênior dentro da área de testes de qualidade de software. Quanto tempo, geralmente, um profissional de testes de qualidade de software sênior leva antes de ascender ao próximo nível, líder ou especialista? Isso tudo vai depender do quanto ele ou ela está se dedicando realmente a conseguir melhorar as suas atividades e as suas habilidades dentro do dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês do Antônio. O Antônio levou menos de 2 anos para que ele conseguisse migrar de sênior para especialista. Estão entendendo? Eu levei em torno de 2 anos e meio para conseguir migrar de sênior para principal. Tenho diversos dos meus alunos que levaram ali menos de 1 ano para conseguir migrar de sênior para líder ou de sênior para especialista. Por quê? Porque mudaram a forma com que eles se posicionam. Posicionamento, para alguém que é sênior, é algo que é transformador. Já estou aqui falando sobre o que você precisa para se destacar nesse papel, mas, pensa que uma pessoa que é sênior, ela tem que falar de maneira técnica, né? Tem vocês vão ver aí muitos QAs que falam que são sêniores. Só que quando você vai conversar com eles não sabem conversar de maneira técnica. Usam muito achismo, não se fundamentam, não usam fundamentação com base em fatos e dados, querem que as suas vozes sejam ouvidas apenas pelos anos de experiências que eles têm. Pessoas que não são capazes de descrever quem são os principais pensadores da sua área de trabalho. Eles fundamentam o seu raciocínio com base apenas no que eles acham. Muitas vezes reescrevem coisas que já foram escritas. Vão usar vão solucionar algum problema e ao invés de usar, por exemplo, design patterns para resolver problemas de código, acabam por usar soluções que vêm da sua própria cabeça. Por quê? Porque não estudaram, não buscaram, não melhoraram, entendeu? Então, quando você acaba por ver esses profissionais que estão como sênior já faz anos, muitos anos, e não conseguem evoluir, pode ser que a razão dessa ausência do alavanque seja porque eles não estão realmente se preparando, buscando de uma maneira mais assertiva e intencional conseguir alavancar suas carreiras e se elevar para um próximo nível. Então, se a gente estiver falando em tempo, segundo o que eu tenho visto até agora, o tempo para que você possa ascender esse papel gira em torno de 1 a 5 anos, ok? Em torno de 1 a 5 anos. Estou falando aqui do mínimo que eu vi, do máximo que eu vi dessas pessoas que eu tenho acompanhado como sendo nessa carreira ajudando pessoas a conseguirem evoluir. Beleza? Então, pensem aí que
Basicamente, você vai ter ali um período, mas quanto mais você se preparar, mais você vai conseguir alavancar mais rápido a sua carreira. Ok? Conhecimentos técnicos. Os conhecimentos técnicos necessários para um profissional de testes sênior vão ser artefatos relacionados a testes de software. Então, existem documentos, templates técnicos de o que você escreve como sendo documentos para a área de testes de software. Então, existe uma ISO chamada ISO 29119, dígito 3. Ela descreve quais são os templates de documentos para a área de testes de software. Um profissional sênior precisa saber sobre esses artefatos, porque eles vão, em algum momento, ter que escrever esses artefatos, tem que ficar claro para eles. Um profissional de teste sênior também precisa entender muito sobre testes funcionais, mas também precisa entender sobre testes não funcionais. E aqui eu destaco algumas categorias de qualidade de software que vão estar relacionadas aí ao que eles precisam, né? Características de qualidade de software. Eles vão precisar, por exemplo, de conhecer sobre eficiência. Porque hoje em dia é muito comum ser exigido de profissionais sêniores que eles consigam pelo menos executar e estruturar testes de performance, por exemplo. Então, eficiência é definitivamente algo que é necessário. Compatibilidade também. Hoje em dia, com o advento de uso de microserviços em tanta coisa, saber lidar com a questão da compatibilidade entre os diversos serviços é algo que também faz parte dentro do conhecimento técnico que os sêniores precisam. Testabilidade e manutenibilidade também, que é o quão é fácil entender o código que é desenvolvido e o quão testável é uma solução que está sendo desenvolvida. Eles precisam conhecer sobre isso para ajudar os seus times a conseguirem preparar softwares que são testáveis. Então, são algumas características que estão relacionadas ao não funcional e que seniors acabam precisando conhecer. Design patterns. Técnicas de teste, estratégias de teste, automação de testes, preparação do ambiente para automação de testes e também o uso de pipelines para integração contínua. Hoje em dia também, vocês acabam por ver nas vagas que para profissionais sênior acaba sendo pedido que eles conheçam também sobre nuvem. Estou falando aqui de AWS, de Google Cloud. Então, existe também essa preocupação. Por quê? Porque um profissional sênior que está estruturando um ambiente de automação de testes com integração contínua ou com entrega contínua, acaba por ter ali a necessidade de colocar, de entender qual que é o fluxo para conseguir fazer com que os testes sejam executados, e isso inclui uso de máquinas na nuvem também. Então, também faz parte do conhecimento técnico. Gestão de defeitos é também um conhecimento técnico que um sênior precisa conhecer. E melhoria do processo de testes de software também é um outro conhecimento técnico que eles precisam conhecer para conseguir, então, ajudar empresas a conseguir melhorar os seus processos de teste de software. Tem uma coisa que vai acontecer bastante com profissionais sêniores, que é eles serem contratados para estabelecer o processo de teste de software em uma empresa que nunca teve testadores. Conhecer sobre melhoria do processo é um ponto definitivamente importante para isso. Se você é sênior e não conhece sobre melhoria do processo de teste de software, dentro do meu canal no YouTube tem uma aula sobre isso. Tem diversas formas de você entender melhor sobre melhoria do processo de teste de software. E também, falando sobre esses diversos outros pontos que eu levantei aqui para vocês quanto a conhecimento técnico, dentro do meu canal no YouTube você também consegue encontrar, ok? Então tem aí para você essas diversas dicas. Vamos lá então, pessoal, para avançar aqui um pouco mais nessa nossa discussão, porque essas informações podem variar com base no contexto. Se você estiver atuando dentro de uma empresa, por exemplo, que é uma empresa num contexto cascata, você vai perceber que as exigências elas vão ser menores quanto a esse conhecimento técnico. Já se você está trabalhando num time ágil, essas exigências técnicas vão ser iguais ou às vezes até um pouco maiores do que essas que eu acabei de descrever para você. Por quê? Porque você vai ser o único QA dentro do time, por exemplo. Certo? Então, o contexto pode influenciar as necessidades
né? E as responsabilidades suas como sendo um profissional analista de teste sênior. Você evolui para o próximo nível quando você começa a executar as ações do seu nível e do próximo nível. O que eu quero dizer? Quero dizer que para você não ter muito tempo de sênior a especialista ou de sênior a líder, a minha dica para você, que eu tenho visto funcionar com os meus alunos e as pessoas que acabam me seguindo, é ele vai lá ou ela vai lá e olha para o que o especialista ou o líder faz e começa a executar parte daquelas ações. Ao começar a fazer isso, eles começam a chamar a atenção dos seus líderes, e então, quando há a possibilidade de promoção, eles acabam sendo as pessoas a estarem nessa fila da promoção já em melhores lugares. Então, faz o que você tem que fazer, o que é esperado de você dentro da empresa onde você trabalha, mas também se prepara para fazer as coisas que alguém mais sênior que você faz. Isso vai te ajudar a chegar lá com mais facilidade. Eu queria mostrar aqui para vocês agora, deixa eu tirar eu aqui da tela por um instante, só para ficar mais claro aqui para vocês. Esses daqui são nomes de alunos que fizeram parte do programa de testes de qualidade de software e conseguiram progredir de pleno para sênior, com o que aprenderam dentro do programa, ou de sênior para especialista ou líder. Os que evoluíram de pleno para sênior estão aqui com a fonte em negrito. Os que evoluíram para especialista ou líder estão aqui para vocês com letras em itálico. Esses daqui são todos os alunos que fizeram essa progressão? Não. A gente teve ali, dentro de uma pesquisa que a gente fez dentro do programa, alguns dos alunos que participaram respondendo a pesquisa. Né? Foram algumas centenas, né? Mas o programa é formado por milhares. E aí o que acontece é que eles falaram se eles conseguiram ter um alavanque nas suas carreiras e o que foi esse alavanque. Então, tá aqui para vocês alguns desses nomes. Olha só, vê aí se vocês conhecem alguém. Alicia Franciele, a Thaís da Louca, a Amanda Damasceno, o Pietro Oliveira, a Caroline Silva, a Flávia Lobato, o João Paulo Dias, o Thiago Carvalho, a Bianca, a Lígia Tavares, o Luiz de Oliveira, a Andressa Carla, a Eliette Aparecida Miranda, o Rafa Fernandes da Silva, a Débora Cristine Pinheiro, o Gui Andrade Salani, o Eduardo Henrique Gomes Lima, o Cleiton Cardoso Chaves. São aí diversas pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras indo de pleno para sênior. E a gente também tem aqui diversas pessoas que foram para cargos de especialista ou líder, como o Ricardo Costa, a Tainara Luana, o Renato Nagashima, mais conhecido como Naga, a Carla Cury, o Diego Luiz Arruda de Lima, a Nayara, o Maicon Vitor Nascimento Costa, o Lucas da Costa Peçanha e também o Adelson José Viana Alves. São aí um monte de gente que conseguiu aí, então, buscar esse próximo nível seguindo o método que eu tenho ensinado para eles dentro do programa de testes de qualidade de software, que é para ajudá-los a alavancar suas carreiras. Então, é aí uma série de métodos um método com uma série de preceitos que vão ajudar você a conseguir se posicionar de modo que você demonstre que é sênior ou de modo que você demonstre que, né, já está numa posição de especialista e líder e consiga finalmente, então, o seu alavanque, ok? Vamos fazer aqui um resumão da aula, mas antes, quero lembrar vocês que os slides podem ser baixados lá no canal do Júlio no Telegram, beleza? Para você participar do canal do Júlio no Telegram é bem simples, basta você acessar o endereço t.me/Júlio de Limas e acessando você vai então ter acesso ao canal do Júlio no Telegram e vai poder fazer download de todos os slides das aulas que a gente já assistiu até agora, ok? Vamos lá então, resumão da aula. Número 1. Analise as necessidades do mercado para saber o que você precisa para se destacar no seu papel. Resumão aqui na dica número 2. Entenda o que a empresa onde você trabalha espera do seu papel e também o que espera do próximo papel, da próxima senioridade, para que você saiba como se preparar para conseguir evoluir dentro da sua carreira. Terceira dica.
Conheça as atividades primárias do seu papel. Saiba o nível de autonomia que é esperado de você. Saiba quais são as atividades do seu dia a dia. O tempo médio que você precisa para conseguir migrar para o próximo nível. E também qual é o conhecimento técnico relacionado à sua senioridade. Ok? Essas são as dicas aí desse nosso resumão da aula de hoje. Se você ainda não curtiu essa aula, já está na hora de você curtir. Então vai lá, clica aí no botão curtir e demonstre o quanto que você gostou da aula de hoje. Além disso, se você gostou da aula de hoje, também se inscreva no canal no YouTube para que você então consiga receber muito conteúdo gratuito e isso ajude você a conseguir alavancar a sua carreira. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre testes de software. Não esqueça aí de deixar a sua curtida e de se inscrever nos canais, de me seguir e também de deixar os seus comentários. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.